Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 25 de setembro, apenas uma decisão de solicitações feitas por empresas do transporte interestadual de passageiros. Pela decisão 628, a ANTT indeferiu o pedido feito pela Santa Isabel Transportes e Turismo Limitada para operar os mercados pleiteados. A medida se baseia, segundo a agência, em resolução que determina somente serão deferidas novas outorgas de autorização da resolução NTT número 4770 de junho de 2015 para as transportadoras que estiverem enquadradas ao nível de implantação 1 do Monitrip. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, durante cerimônia no Palácio do Planalto, o lançamento do novo PAC, Programação de Aceleração do Crescimento, Seleções, um programa de investimentos que tem como objetivo melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida em municípios de todo o Brasil. Coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e executado pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte, o programa receberá um investimento total de 65,2 bilhões de reais, abrangendo 27 modalidades. A mobilidade urbana de grandes e médias cidades receberá um total de 14,5 bilhões de reais, que poderão ser destinados para empreendimentos de infraestrutura de transporte de média e alta capacidade, como metrô, trem, VLT e BRT, além de projetos de infraestrutura de prioridade ao transporte coletivo, como corredores, faixas exclusivas, centros operacionais de sistemas de transporte inteligente, terminais e estações, incluindo infraestrutura para ciclistas e pedestres, integrados ao projeto de transporte público. Já para a renovação de frota do transporte coletivo serão destinados 3 bilhões de reais. A esperança é que, com o incentivo das frotas deixem de ser compostas por veículos a diesel, passando a ser integradas por veículos totalmente elétricos, como vem fazendo a cidade de São Paulo, que recebeu recentemente 50 novos ônibus elétricos. Entre 9 de outubro e 10 de novembro de 2023, os governos estaduais e municipais terão a oportunidade de inscrever propostas que atendam às necessidades locais e contribuam para o desenvolvimento sustentável de suas comunidades. O lançamento do novo PAC é visto como uma medida estratégica para impulsionar o crescimento do país, criar empregos e melhorar a qualidade de vida da população, contando com a participação ativa de estados e municípios. O governo do estado de Goiás anunciou nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, um projeto para o Alego, a Assembleia Legislativa de Goiás, que muda os contratos com as empresas de ônibus para ampliar a eletrificação da frota no sistema da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, ou RMTC. Pela proposta, seriam 2 tipos de contratos firmados com as 4 empresas privadas, HP, Viação Reunidas, Cotego e Rápido Araguaia, que contariam com a prorrogação antecipada das contratações por mais 20 anos, e também com a estatal Metrobus. Segundo o governo do estado, os contratos com estas empresas vão até 2028 e já havia a possibilidade de prorrogação. É importante explicar que, ao fazermos essa antecipação da prorrogação, estamos considerando os 5 anos restantes dentro do contrato já pactuado e que está vigente, e acrescentando mais 20 anos de prorrogação. Por isso, esse aditivo vai permitir que as empresas façam os investimentos idealizados pelo governo de Goiás, tendo até 2048 para amortizarem seus aportes, explicou em nota o presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, o secretário de Governo Adriano da Rocha Lima. No início de setembro de 2023, o STF entendeu que é constitucional a prorrogação de contratos de transportes coletivos por ônibus em troca de investimentos no caso do BRT do ABC Paulista, que envolve a construção de um corredor e eletrificação da frota. Entre estes entendimentos, o STF para a prorrogação estão
Número 1. Só podem ter a prorrogação antecipada em troca de investimentos dos contratos que já tenham sido licitados originalmente e que estejam ainda em vigor. 2. As prorrogações antecipadas não podem se confundir com a prorrogação emergencial, para que um serviço continue sendo prestado com prorrogação para manter o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato, ou seja, tem de trazer investimentos novos. 3. Os contratos originais devem ter a previsão de prorrogação. 4. O poder público deve justificar a prorrogação. E por último, a prorrogação deve trazer vantagens para a população e o poder público. Ainda de acordo com a proposta do sistema goiano, os contratos seriam separados, um para investimentos para aquisição da frota e infraestrutura e outro para operação e manutenção propriamente dito. O contrato da Capex, referente aos investimentos, seria firmado de acordo com o projeto com uma sociedade de propósito específico, a ser formado pelas 4 empresas concessionárias e a empresa pública Metrobus, que conta com um contrato de concessão próprio, mas com a finalidade de juntas promoverem todos os investimentos previstos com a eletrificação e renovação da frota e melhorias infraestruturais aprovadas pela Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Por meio da SPE, é possível promover os investimentos de forma mais célere, sem que seja submetido aos trâmites licitatórios de aquisição de veículos, por exemplo. O contrato para operação, a OPEX, incluiria os custos para colocar os ônibus em funcionamento e a manutenção da frota e da infraestrutura. Atualmente, a manutenção e a operação são incluídas no mesmo contrato. Na nota, o subsecretário de Políticas para Cidades e Transportes, Miguel Ângelo Priscinotti, diz que o modelo proposto para os deputados analisarem pode dar mais agilidade e transparência na eletrificação da frota, aumentando também a segurança jurídica das empresas e do poder público. Ainda de acordo com o governo do estado, a lei complementar também cria a Câmara de Compensação e Custódia, que será formada por representantes das concessionárias do poder público e que será a responsável por receber os recursos repassados pela CMTC e pelo Citipaz, fazer a quitação dos empréstimos feitos junto aos bancos para promover os investimentos para só depois fazer o repasse às empresas e à SPE. A Etufor, empresa de transporte urbano de Fortaleza, está reforçando a fiscalização dos elevadores destinados a pessoas com deficiência. Só no primeiro semestre deste ano já foram realizadas 23.746 fiscalizações, com 97,2% dos elevadores aprovados. Atualmente, toda a frota de ônibus cadastrada no município é 100% acessível. A fiscalização dos elevadores abrange diferentes aspectos, incluindo as vistorias regulamentares e ações de verificação de denúncias encaminhadas por usuários. O gerente de transporte da Etufor, Melissandro Farinon, ressalta que o processo de fiscalização é conduzido pelos agentes da empresa nos terminais de ônibus, onde também é possível registrar reclamações. No ano passado, foram realizadas 32.155 fiscalizações, demonstrando o compromisso da empresa em garantir acessibilidade para todos os passageiros. Para o presidente da Etufor, David Bezerra, é uma premissa do órgão manter o diálogo com as empresas para que seja garantido o pleno funcionamento da frota acessível e disponível para que os passageiros com deficiência tenham uma experiência de viagem segura e confortável. A CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a Malbi Rio, divulgou nesta terça-feira o resultado de um dos concursos abertos para a contratação de motoristas de articulados para o sistema de ônibus rápidos da cidade do Rio de Janeiro. São 38 motoristas que receberão salários de R$ 3.652,71. A Prefeitura do Rio de Janeiro retomou a concessão do sistema de BRT da cidade em fevereiro de 2022. O contrato assinado em 2010 foi parcialmente extinto e o serviço público
devolvido ao controle do município. O sistema estava sob intervenção da prefeitura desde março do ano passado. A partir daí, a prefeitura passou a executar uma série de ações para recuperar o sistema, inclusive fazendo a concessão da bilhetagem eletrônica de todos os serviços de ônibus municipais, a compra e aluguel de serviços e a contratação de mão de obra para o sistema BRT passaram a ser de responsabilidade da empresa criada para este fim, a CMTC Mob Rio. Os resultados publicados nesta terça-feira, além da convocação de 38 motoristas de ônibus articulados, contemplam também a convocação de 12 motoristas orientadores, 27 técnicos em informática e 64 motofretistas de arrecadação. Nesta segunda-feira, dia 25, a Mob Rio anunciou o novo processo seletivo, desta vez para a contratação de 400 vagas de motoristas de articulado. Para concorrer é preciso ter nível fundamental incompleto, carteira de habilitação na categoria E, além da experiência como condutor de veículos de grande porte e no transporte coletivo de passageiros. As vagas previstas são para preenchimento imediato, de modo que o candidato deverá estar apto para assumir a função no ato da convocação. Na última quarta-feira, dia 20 de setembro, a 9ª Vara de Trabalho de Manaus, no Amazonas, informou que foi acordada uma indenização de R$ 157 de uma empresa de transporte para uma família que perdeu um rapaz em um acidente de trabalho. A vítima atuava como motorista de ônibus e faleceu aos 55 anos. O acidente aconteceu em 2018, no quilômetro 176 da rodovia AM-010, na cidade de Itacoatiara. Na época, o coletivo colidiu com um táxi e um total de 6 pessoas morreram. O valor da indenização será pago à viúva e às 3 filhas do funcionário em parcelas que devem se estender até dezembro deste ano. A partir do próximo sábado, dia 30 de setembro, a nova linha circular B3 do BRT Salvador começa a ser operada no transporte coletivo da capital baiana. O trajeto dos coletivos ligará a região da rodoviária e a orla da Pituba pelo seguinte trajeto: início na estação rodoviária do BRT, passando por um trecho da Avenida Tancredo Neves rumo ao Caminho das Árvores, por meio da Alameda das Espatódias, circulando pelo bairro através da rua Jaracatiá. A estimativa é de que sejam feitas mais de 140 viagens por dia, distribuídas em 22 ônibus. A nova linha terá os veículos BRT na faixa exclusiva da Avenida Paulo VI e depois da Rua Bahia, rumo à Avenida Manuel Dias da Silva, na orla do bairro. Vale ressaltar que os usuários do Salvador Card podem fazer o uso de até 3 modais diferentes, com um pagamento de apenas uma tarifa. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus escolar da prefeitura de Guarani das Missões acabou pegando fogo no fim da tarde desta última sexta-feira, dia 22, quando trafegava pela localidade conhecida como Linha São Marcos. O incidente ocorreu depois que o motorista deixou o último aluno. O condutor e outras 2 pessoas que estavam no veículo não se feriram. Um grave acidente de ônibus envolvendo uma moto e um ônibus do transporte coletivo deixou 2 feridos na manhã deste sábado, dia 23, na Avenida do Turismo, na zona oeste de Manaus. De acordo com informações preliminares, agentes do SAMU atenderam a ocorrência. O condutor da moto estaria em alta velocidade quando acabou colidindo na traseira do ônibus que opera a linha 011. A dupla que estava na moto acabou no chão com ferimentos graves. Ambos foram encaminhados para uma unidade de saúde da região. A Polícia Militar do Amazonas atende a ocorrência. Um ônibus rodoviário do Exército Brasileiro acabou pegando fogo na madrugada deste sábado, dia 23, na altura do município de Maracás, no sudoeste baiano. De acordo com a corporação, o incidente ocorreu na altura do quilômetro 257 da rodovia estadual BA-026. O Corpo de Bombeiros da Bahia acabou acionado para a ocorrência, entretanto, o ônibus acabou totalmente destruído pelo fogo. O Exército Brasileiro informa que o coletivo saiu do Rio de Janeiro e que transportava armas e munições para o 35º Batalhão de Infantaria da cidade de Feira de Santana, na Bahia.
Uma mulher que não teve a identidade revelada acabou morrendo atropelada por um micro-ônibus do sistema Transcol na tarde deste domingo, como informa a Polícia Militar do Espírito Santo. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, no bairro Taboazeiro, em Vitória. Agentes do SAMU acabaram acionados para a ocorrência, porém, a vítima morreu a caminho do hospital. O motorista do micro-ônibus, ao perceber o clima tenso no local, deixou a região e se encaminhou para a delegacia. O condutor informa que realizava uma curva quando o micro-ônibus atingiu a pedestres, que seguia atravessando a rua. A causa do acidente é desconhecida, como informam as autoridades. Um micro-ônibus da aviação Cidade das Hortênsias acabou pegando fogo no início da manhã desta segunda-feira no bairro Cascatinha, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu quando o coletivo trafegava pela rua Rodolfo Alberto Pires e acabou chamando a atenção de moradores da região. A linha em que o micro-ônibus operava não foi informada. Apesar do susto, não houveram feridos. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus da aviação Real Maia acabou deixando um adolescente morto na madrugada da segunda-feira, dia 25, como informa o Corpo de Bombeiros do Tocantins. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu por volta de 2 horas da madrugada na rodovia estadual TO 280, na altura do município de Almas, no sudeste do Tocantins. A vítima, de 16 anos, acabou morrendo presa às ferragens devido ao impacto da colisão. O ônibus seguia a viagem de Palmas para Barreiras com 32 passageiros e não apresentaram ferimentos. A empresa de ônibus precisou disponibilizar outro coletivo e prestou assistência aos clientes. De acordo com informações, o menor que bateu no ônibus dirigia sem habilitação. Um ônibus rodoviário acabou tombando na noite deste último domingo, na altura do quilômetro 333 da BR-251, na zona rural de Salinas, no norte de Minas Gerais, deixando ao menos 2 mortos e 34 feridos, como informa o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. De acordo com a corporação, o ônibus da empresa Atos Tour Viagens e Turismo seguia de São Paulo para Alagoas, com 35 passageiros e motorista. Segundo informações de passageiros, surpreendentemente o condutor do ônibus perdeu o controle da direção, bateu em um barranco e tombou na rodovia. Agentes do SAMU acabaram acionados para o local e afirmam que um passageiro morreu no local. Uma passageira que acabou atendida e encaminhada para o Hospital Municipal de Salinas, contudo, acabou morrendo também. Segundo o SAMU, todavia, 17 pessoas foram socorridas pela unidade e outras 18 vítimas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A PRF também atendeu a ocorrência e informou que a rodovia acabou totalmente interditada para o atendimento aos feridos. A PRF informa que logo depois a via, entretanto, acabou liberada por volta de 7h10 da manhã. No último final de semana, entre os dias 23 e 24 de setembro, múltiplos casos de vandalismo foram registrados nos ônibus do transporte público do Rio de Janeiro. De acordo com o porta-voz da empresa Rio Ônibus, Paulo Valente, um total de 100 coletivos foram alvos de atos criminosos na zona sul da cidade. 25 estão sem operar, até agora aguardando peças de reposição. Pior, muitos são parte de um lote de 700 ônibus novos comprados esse ano para atender as linhas do Rio de Janeiro. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram passageiros quebrando os vidros das janelas e portas, além de subirem no teto enquanto os veículos estavam em movimento. É um prejuízo grande para o passageiro que fica sem seus ônibus. É um prejuízo grande para as empresas que por mês têm gasto mais de 2 milhões de reais para esses reparos, e todo mundo sabe que vandalismo é um crime que o setor sofre há muitos anos, diz Valente. Em nota, a Rio Ônibus reforçou o apelo às autoridades de segurança pública para que tenham maior atenção com a mobilidade urbana no Rio de Janeiro. A onda de violência segue sem limites na região da Costa Barros e Pavuna, quando bandidos acabaram incendiando um ônibus da aviação São José nas proximidades do viaduto da Pavuna, na noite desta última segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, há uma guerra entre criminosos na região da Pedreira e Chapadão, na zona norte do Rio.
De acordo com informações preliminares, um coletivo da aviação pavunense que operava a linha 399 Pavuna Passeio acabou apedrejado na Pavuna. Agentes da PMRJ conseguiram evitar que outro ônibus fosse incendiado na mesma noite, em um trecho na Avenida Brasil. A Supervia informou que a circulação dos trens do ramal Belford Roxo acabaram suspensas na noite devido à falta de segurança. Os passageiros do modal informaram que bandidos invadiram os trilhos. A briga entre facções criminosas segue afetando a rotina de moradores dos bairros de Barros Filho, Costa Barros, Guadalupe e Pavuna. Um ônibus articulado da Move Metropolitana acabou pegando fogo na noite desta última segunda-feira, quando trafegava pela Avenida Presidente Antônio Carlos, no bairro Aparecida, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que as chamas se iniciaram na parte do motor do ônibus. Segundo a corporação, o coletivo seguia vazio e não houveram feridos. O coletivo seguia operando a linha 520C, terminal Justinópolis, centro de BH, e acabou totalmente destruído. Um ônibus da Expresso Veracruz acabou pegando fogo na manhã desta terça-feira no terminal da UR1, no bairro de Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Pernambuco, o coletivo ficou totalmente destruído e o fogo acabou controlado às 8h30 da manhã. A corporação informa que o coletivo fazia a linha UR11 Caís de Santa Rita e que não houveram feridos. Motoristas que estavam no terminal tentaram conter as chamas com extintores, porém não tiveram sucesso. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco informou que o coletivo seguia parado e com o motor desligado. Um bandido acabou incendiando um ônibus na manhã desta terça-feira, na rua Alzira, no bairro Nova Vista, na cidade de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar do susto, não houveram feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 7h18 da manhã para conter as chamas em um coletivo. O motorista acabou contendo as chamas no veículo antes da chegada dos bombeiros. A causa do acidente é desconhecida, como informa as autoridades. Um bandido que não teve identidade revelada acabou incendiando um ônibus no bairro de Paripê, no subúrbio de Salvador, na noite desta última terça-feira, após uma operação policial ocorrer no bairro no mesmo dia. A onda de violência na Bahia, em especial na cidade de Salvador, segue assustando moradores e turistas que estão na região. A Polícia Militar do Estado informa que a operação ocorreu na Rua Pará e que os agentes acabaram recebidos a tiros por bandidos. De acordo com a corporação, houve uma intensa troca de tiros e um dos bandidos acabou baleado. O mesmo acabará socorrido e morreu. A corporação afirma que estão apreendidos um revólver de calibre 38 com 4 munições desflagradas e outra intacta e entorpecentes. A Bahia vive uma onda de violência que já deixou 54 suspeitos mortos só no mês de setembro. Nesta quarta-feira, dia 27, em Lauro Freitas, mais confrontos e 2 bandidos acabaram mortos em uma ação da Polícia Civil. Os ônibus tiveram que mudar o itinerário por conta da onda de violência na região. A Polícia Federal Lucas de Caribé também perdeu a vida em uma operação na periferia de Salvador há 12 dias. Um grave acidente com um ônibus da aviação Catedral acabou deixando ao menos 3 pessoas feridas na noite desta última terça-feira, na altura do quilômetro 72 da BR-040, em Cristalina. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, o coletivo bateu na traseira de uma carregada em uma carreta com grãos de soja. A agente da concessionária Via 040 e do SAMU acabaram acionados para o local da ocorrência. Segundo os bombeiros, 3 vítimas no ônibus sofreram ferimentos, sendo 2 delas presas às ferragens devido ao impacto da batida. O motorista principal e o motorista reserva ficaram bastante feridos com a batida. A terceira vítima estava no andar superior do coletivo. Os funcionários da empresa de ônibus acabaram desencarcerados e apresentavam suspeita de fratura no membro inferior direito e esquerdo, respectivamente. A PRF atendeu a ocorrência e auxiliou no tráfego da região, que precisou ser suspenso para o atendimento aos feridos. A aviação Catedral acabou disponibilizando outro coletivo para atender aos clientes. A linha que o ônibus operou acabou não informada.
O ônibus articulado da Move Metropolitano acabou perdendo a roda quando seguia viagem na tarde desta última quarta-feira, em Venda Nova. De acordo com a Prefeitura de BH, o acidente ocorreu na Avenida Vilarinho e não houveram feridos. Moradores do bairro Mantiqueira se assustaram com o incidente. A linha que o ônibus fazia acabou não informada. O coletivo deverá passar por manutenções antes de retornar à operação intermunicipal. Bandidos realizaram um arrastão atirando em coletivo da Autoaviação Palmares e soltaram uma grana caseira no ônibus da linha 771 Coelho Neto Campo Grande por volta de 9h30 da noite desta última quarta-feira, dia 27. De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o arrastão ocorreu na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, na Zona Norte. Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e do SAMU acabaram acionados para o local. Um homem acabou gravemente ferido e outras 2 pessoas estão feridas. O ataque aos ônibus teria sido coordenado por criminosos da comunidade do Gogó do Chapadão, na intenção de culpar traficantes do Complexo da Pedreira. Os bandidos roubaram pertences dos passageiros na fuga, atiraram o artefato que detonou. O ferido, em estado grave, acabou socorrido por bombeiros para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. As 2 outras vítimas, um homem e uma mulher, foram para o mesmo hospital. O governo do Paraná e a Autoaviação Catarinense lançaram nesta quarta-feira uma campanha para promover o turismo do estado. Inicialmente, 5 ônibus da empresa foram plotados com imagens das atrações turísticas do Paraná. Os veículos rodarão para vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Por meio de nota, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que participou de um ato no Palácio Iguaçu de lançamento no Palácio Iguaçu, disse que o turismo paranaense cresceu 11,3% nos primeiros 7 meses deste ano, de acordo com a pesquisa mensal de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ainda de acordo com o governo do estado, o aumento é o maior da região sul e o terceiro maior de todo o Brasil. Já o diretor executivo da Autoaviação Catarinense, Anuar Elaiei, explicou de acordo com a nota que o estado é uma referência no setor de turismo. A companhia de ônibus hoje do Grupo JCA foi fundada em 13 de abril de 1928. A aviação catarinense é uma das empresas mais antigas do país. Atualmente, a empresa tem mais de 2,5 mil ônibus e oferece rotas rodoviárias para 147 cidades, sendo a maioria em Santa Catarina, mas com diversos destinos no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O estado tem 19 regiões turísticas mapeadas, com temáticas como turismo religioso, ecológico, histórico e de negócios. Mais operações com retomada pela Nova Itapemirim Suzantur foram confirmadas pela empresa. Foram informadas as datas das linhas Timbaúba, Rio de Janeiro e Aguarabira, Rio de Janeiro, já a partir desta semana, de acordo com o dia, além das confirmações de Caruaru, Brasília, Timbaúba, São Paulo e Maceió, Brasília. No caso da linha Guarabira, São Paulo, esta é a publicação da ANTT, mas a Nova Itapemirim já fez a programação de início para se organizar logicamente. As datas podem ter alterações, de acordo com a empresa. A Caruaru, Brasília, às 2 da tarde, Caruaru, Brasília, às terças-feiras, e de Brasília para Caruaru, às 6 horas da tarde, aos sábados. De Timbaúba para São Paulo, às quartas-feiras, e de São Paulo para Timbaúba, aos sábados, às 10h30 da manhã. A Maceió, Brasília, está com data prevista para estrear no dia 27 de setembro, a Timbaúba, Rio de Janeiro, no dia 28 e a Guarabira, Rio de Janeiro, também no dia 28. A Guarabira, São Paulo, dependendo da publicação da NTT, mas já a programação. A linha Guarabira, São Paulo, está com previsão para estrear a partir do dia 30 de setembro. Neste mês já foram reativadas as operações de ligações São João da Barra, Belo Horizonte, Campos dos Goitacazes, Belo Horizonte, Vitória, Niterói, Maceió, Brasília, Recife, Goiânia, Caruaru, Brasília e Timbaúba, São Paulo. O mês de setembro de 2023 foi um dos principais até agora na retomada das linhas que eram de responsabilidade das aviações Itapemirim e Caiçara.
Entre os serviços que já voltaram ou estão em retorno ainda em setembro se encontram linhas importantes para o mercado rodoviário, em especial no eixo do Nordeste, algumas com poucas opções de empresas, diferentemente das rotas no Sul e Sudeste. Com a entrega de ônibus novos nos próximos meses, os primeiros lote de 60 comprados no âmbito do Programa de Renovação de Frota do Governo Federal e parcerias com empresas de fretamento, prestadoras de serviços, a expansão deve se tornar mais rápida, de acordo com a empresa. Nesta terça-feira, a companhia que opera essas linhas por arrendamento informou as previsões de inícios de linhas e horários para esta semana. Somando as operações da aviação Itapemirim e da aviação Caiçara que tiveram falência decretada em 21 de setembro do ano passado, o total é de 132 linhas interestaduais, por meio de arrendamento com autorização judicial. A nova Itapemirim Caiçara retomou até o momento as seguintes linhas: São Paulo-Curitiba, São Paulo-Rio de Janeiro, São Paulo-Nanuque, São Paulo-Ipatinga, São Paulo-Vitória, São Paulo-Vitória via Campos dos Goytacazes, São Paulo-Afonso Cláudio via Cachoeiro de Itapemirim, São Paulo, Cachoeiro de Itapemirim via Itaperuna, São Paulo, Campina Grande, Rio de Janeiro, Salvador, Volta Redonda, Curitiba, Rio de Janeiro, Vitória, Rio de Janeiro, Aracaju, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Brasília, Belo Horizonte, Guarapari, Belo Horizonte, Serra, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Brasília, São João da Barra, Belo Horizonte, Campos dos Goytacazes, Belo Horizonte, Vitória, Niterói, Recife, Goiânia, Maceió a Brasília, Timbaúba a São Paulo, Caruaru a Brasília, Timbaúba a Rio de Janeiro e Guarabira a Rio de Janeiro. Por unanimidade, a primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP rejeitou os recursos da aviação Águia Branca do Espírito Santo contra o arrendamento para Suzantu do ABC Paulista, das linhas que eram operadas pelas viações Itapemirim e Caiçara, ambas com falência decretada em 21 de setembro de 2022. O acórdão é de 30 de agosto de 2023, mas a movimentação entrou no sistema do TJSP nesta segunda-feira e é trazida de forma exclusiva. O voto do desembargador relator Azumaniche e agora o acórdão revela que o presidente da Corte, desembargador Fortes Barbosa, e o desembargador Franco de Godoy seguiram o entendimento do relator, levando assim o processo ao status de julgado. Em resumo, a Águia Branca alegou que o arrendamento não deveria ocorrer porque as linhas não são patrimônio das empresas, e sim serviços pertencentes à União. Sendo assim, não poderiam entrar na chamada da massa falida. Além disso, a empresa capixaba sustentou que já que ocorreu o arrendamento, o procedimento deveria ser aberto ao mercado para que as demais empresas do setor oferecessem suas propostas. A Águia Branca ainda argumentou que apesar de ter o TAR, o termo de autorização para operação de ônibus rodoviários interestaduais em linhas regulares, a Suzantu não possui em seu nome a licença de operação, documento também necessário para os trabalhos. O voto de Azumaniche, que foi agora seguido pelos demais desembargadores, traz o entendimento de que o arrendamento gera benefícios, não somente aos credores, com a perspectiva de arrecadação de recursos, mas para o mercado como um todo, com a ampliação da concorrência. Um cenário concorrencial induz uma série de benefícios socioeconômicos, propiciando uma melhor eficiência alocativa, reduzindo a possibilidade de um agente abusar de seu poder econômico, eliminando preços arbitrários, bem como fornecendo uma pluralidade às escolhas para o usuário, ou seja, fatores relevantes que atendem ao modelo do Estado social. Portanto, também sob esse aspecto, não se verifica qualquer prejuízo financeiro e operacional para as empresas rodoviárias insurgentes atuantes no ramo, portanto, que inexiste nos autos qualquer notícia de restrição de ordem técnica para as novas outorgas. Sobre a transferência das linhas por arrendamento, a decisão esclarece que é uma medida temporária de até 2 anos para beneficiar quem tem dinheiro a receber do Grupo Itapemirim que faliu. A despeito das insurgências devolvidas a esta corte, não se trata da transferência definitiva das linhas, mas de mero arrendamento de caráter temporário e emergencial para arrecadação de valores para pagamento dos credores, já que as demais ativas existentes já foram alienados, depredados ou desviados. A decisão
ainda traz o atendimento de que é possível, sem qualquer contratempo, a Suzantur usar a licença operacional das falidas Itapemirim e Caiçara. Observando a documentação necessária para a exploração do serviço de transporte rodoviário interestadual, verifica-se que, na espécie do transporte da transportadora turística Suzano Limitada, renovou sua habilitação perante a ANTT, possuindo TAR válido até 25 de outubro de 2025, ou seja, prazo suficiente para cumprimento integral no contrato de arrendamento homologado em primeiro grau de jurisdição. A arrendatária também cumpre os demais requisitos da Resolução número 4.770 de 2015, com regularidade fiscal, financeira, trabalhista, com cadastro de frotas e motoristas. No tocante à licença operacional, a despeito da Suzano não ADT, está operando com a licença pertencente à Aviação Itapemirim S.A. e a Aviação Caiçara Limitada por ordem do juízo falimentar sem qualquer contratempo até o presente momento. A Marco Polo iniciou na cidade de Belém, no Pará, a apresentação de seus ônibus totalmente elétricos, o Active Integral. O veículo, que é fabricado na planta da empresa de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tem sido apresentado em diferentes cidades do Brasil, onde são demonstrados os benefícios e vantagens que o veículo proporciona para os passageiros, motoristas e meio ambiente. Em Belém do Pará, o Active foi apresentado esta semana na Universidade Federal do Pará, a ITEC, Instituto de Tecnologia, durante evento que reuniu a Secretaria de Transporte, a CEMOB, a Assessoria de Mobilidade do Governo do Estado, representantes da Universidade da Ciamazon, a UFPA e da Albus, representante Marco Polo para a região e operadores do transporte, como Aviação Boa Esperança e Via Loc, tradicionais clientes e compradores do modelo rodoviário e urbano da Marco Polo. Segundo o executivo, o governo do estado do Pará deverá lançar em outubro o edital para a compra de 40 ônibus 100% elétricos, por intermédio da licitação para operação na capital Belém ainda em 2024. A cidade será a sede da COP 2025. Na última semana, alguns ônibus que a Gontijo disponibilizou para venda após a empresa renovar sua frota. Nesta matéria, vamos apresentar outros veículos que a empresa mineira disponibilizou para venda. Os veículos disponibilizados para venda são do modelo Paradiso G6200 da Marco Polo e o Jambus 360 da Buscar com 14 metros de comprimento, todos equipados com chassi Scania K420 IB 6x2 de 2007 e 2005, respectivamente, com câmbio Comfort Shift. Os veículos contam com 46 poltronas executivas do modelo Soft, com descanso de parapés e pernas, e sistema de ar-condicionado com dutos individuais, porta-pacotes, cabinado, bagageiro, janela de correr com cortinas, banheiro, bebedouro, itinerário eletrônico e luzes de leitura direcionais. Os veículos são entregues descaracterizados, com pneu estepe, macaco, chave de roda, extintor e triângulo. Prazo de entrega imediato ou de acordo com a disponibilidade em estoque. Para mais detalhes, como valores e formas de pagamento, entre em contato com a Gontijo através do e-mail venda-de-usados@gontijo.com.br ou através dos telefones 31 34 19 12 92 e pelo WhatsApp da TIM 31 992 15 0315 e pela Vivo 31 98834 7599. E para finalizar, mais algumas notícias. O Expresso do Sul completa 23 anos e anuncia 50% de desconto em passagens. As compras devem ser feitas nesta quinta-feira para viagens a serem feitas de 5 de outubro a 30 de novembro. A empresa foi fundada em 28 de setembro de 2000. Os 4 primeiros ônibus da frota da recém-nascida Expresso do Sul começavam a ligar as capitais Florianópolis e Curitiba. Hoje, a Expresso do Sul conta com uma frota moderna, equipada com o que há de mais inovador para oferecer segurança e conforto em cada viagem, tais como sistemas avançados de segurança, Wi-Fi gratuito a bordo e entrada USB individual nas poltronas. Inovações que oferecem conforto e praticidade aos usuários, além de trazerem consigo um legado sustentável.
A Expresso do Sul convida seus clientes e que ainda não viajou com a empresa a celebrar seus 23 anos, da mesma forma que construiu sua história na estrada. Somente nesta quinta-feira, todas as reservas realizadas no site da Expresso do Sul para viagens a serem feitas de 5 de outubro a 30 de novembro receberão 50% de desconto no valor final da compra. Para garantir a condição especial, basta adicionar o cupom EXP50 ao Westside do Grupo Bellarmino. Assina contrato de R$ 34 milhões para operar transporte coletivo de Paranapanema, em São Paulo. Assinado no dia 6 de setembro, o documento tem vigência por 15 anos. A cidade de Ananindeua, no Pará, abre nova sessão de licitação no transporte coletivo para que empresa desclassificada possa corrigir documentação. A CAPA Capital Facilities Limitada tem 8 dias de prazo para corrigir proposta que será novamente avaliada pela comissão licitante. A população de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, já conta com ônibus do transporte coletivo gratuitos. A medida visa diminuir o trânsito no município, além de facilitar o acesso aos serviços essenciais. A licitação para definir nova empresa responsável pelo transporte público em Divinópolis, em Minas Gerais, é suspensa pela Justiça. A ação foi ajuizada pelo consórcio Transoeste. Liminar foi deferida pelo juiz Lúcio Teixeira de Carvalho, da Vara da Fazenda Pública e Autarquias. A Expresso Fênix continuará operando o transporte coletivo de Mojimirim por mais 15 anos. A atual concessionária operadora dos ônibus municipais venceu a concorrência com proposta de R$ 152 milhões. Após a licitação dos ônibus ter sido fracassada, Campinas abre consulta pública e diz que quer abrir propostas ainda em 2023. No dia 20 de setembro, não houve interessados. Dependendo das sugestões recebidas, o edital pode mudar. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.